Olá, estudante, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do Essência Educacional. Essa é mais uma aula de física. Eu sou o professor Tiago e nessa aula nós vamos falar sobre as leis de Newton, tá? É uma aula muito comprida, então para facilitar o seu estudo eu resolvi dividir em partes, tá? Nessa primeira parte a gente vai simplesmente enunciar as leis de Newton, bem rapidinho, tá? Então eu vou começar pela segunda lei de Newton. E você já vai entender por que a gente vai começar com a segunda. E a segunda lei de Newton ela diz o seguinte: a força resultante sobre um corpo é igual à massa desse corpo vezes a aceleração que ele adquire por conta da ação dessa força. Tá? Então, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Lembrando que a força resultante é o quê? Ela é a resultante de todas as forças que atuam no corpo, ou seja, ela é a soma dos vetores força que atuam nesse corpo. Então, chamar sua atenção aqui para a nossa equação de cima. Sobre a força, nós temos esse vetorzinho, essa setinha em cima de F e em cima do A. Isso indica que essas grandezas são vetoriais. Nós já tratamos disso na nossa aula anterior sobre cinemática vetorial. Se você não está lembrado, se você não viu essa aula, eu recomendo que você pause aqui, procura aqui na nossa playlist de física, aula sobre vetores e cinemática vetorial. Então, nessa nossa aula sobre vetores, nós vimos que quando a gente multiplica um escalar, por exemplo, a massa, tá, por um vetor, por exemplo, a aceleração, o resultado desse produto escalar é um vetor. E esse vetor ele tem a mesma direção do vetor pelo qual nós multiplicamos o escalar, ou seja, a força resultante ela sempre vai ter a mesma direção da aceleração. Aí tem um detalhe. Se o escalar pelo qual está multiplicando o vetor ele for positivo, o vetor resultado ele tem a mesma direção e o mesmo sentido. Se o escalar for negativo, ele vai ter a mesma direção, porém o sentido vai ser oposto. E aqui, no nosso caso da segunda lei de Newton, como a massa é uma grandeza que é sempre positiva, a força resultante ela sempre tem a mesma direção e o mesmo sentido da aceleração. Então a gente fica por aqui na segunda lei e agora vamos falar da primeira lei de Newton. A primeira lei é uma consequência da segunda lei. A gente viu na segunda lei que a força resultante é a massa vezes a aceleração. A aceleração, lembrando, é a variação da velocidade. Então, se a aceleração for nula, tá? Ou seja, massa vezes zero é igual a zero. Então, quando a aceleração é nula, a força resultante é nula. Por lógica, a gente pode afirmar o contrário também. Quando a força resultante é nula, ou seja, quando não tem nenhuma força atuando no corpo, ou quando temos forças atuando nesse corpo, mas elas somadas dá uma força nula igual a zero, esse corpo não acelera, tá? Ou seja, se esse corpo estiver parado, ele vai continuar parado, ou seja, a velocidade vai continuar sendo zero. E se esse corpo estiver em movimento, ele vai manter o seu movimento, ou seja, a sua velocidade ela vai ter um módulo constante, tá? E esse corpo vai se mover em linha reta. Então, pelo princípio da inércia da primeira lei, quando a força resultante é igual a zero, o corpo parado permanece parado, ou um corpo em movimento permanece com velocidade constante e se movimentando em linha reta. É muito importante lembrar que para que o princípio da inércia ele seja observado, é necessário que a força resultante seja igual a zero. Tá? Um exemplo de força resultante igual a zero é, por exemplo, se você está parado agora, sentado numa cadeira assistindo essa aula, você tem a força peso sobre o seu corpo apontando para baixo e a força normal, que é a força que a cadeira devolve no seu corpo. Se essas duas forças são iguais, mas têm sentidos opostos, então a soma dessas forças é igual a zero, então a força resultante é zero e você permanece parado. Então ficamos por aqui na primeira lei de Newton, no princípio da inércia, e agora vamos falar da terceira lei de Newton. Então, a terceira lei de Newton, também conhecida como princípio da ação e reação, ela vai dizer o seguinte: para toda força que atua num corpo, vai existir uma outra força, uma força de reação,
que o corpo que vai aplicar em quem aplicou a força nele primeiro. E essa força de reação ela tem o mesmo módulo da força de ação, ou seja, se você aplicar uma força de 10 newtons em um corpo, esse corpo vai devolver para você uma força de menos 10 newtons. Então ela tem o mesmo módulo, ela tem a mesma direção, só que o sentido é oposto. Então, para toda força de ação, existe uma força de reação, de mesmo módulo, mesma direção, mas de sentido oposto. Então no próximo vídeo nós vamos falar de diversos tipos de força. Uma delas será a força normal, em que é uma aplicação direta do princípio da ação e reação, ou seja, da terceira lei de Newton. Então essa aula fica por aqui, então eu te encontro lá. Falou!